A gente veio até agora vendo Mateus e Marcos e hoje a gente vai ver Lucas. Lucas é um evangelho fascinante, eu diria assim, porque é o maior dos evangelhos e tem muita coisa boa em Lucas. Claro que todos eles têm muita coisa boa, né? A gente vem falando até agora, Mateus tem características bem fortes na questão dos princípios do reino de Deus, né? Já estou dando aí uma pincelada para vocês. Mateus tem muita coisa boa dos princípios do reino de Deus, daquilo que a gente precisa ser como servo, né? Marcos também, embora seja um evangelho pequeno, ele é um evangelho também que fala muito forte para a gente por causa do homem, né? Do Jesus humano que Marcos pregou. Mas Lucas, ele por ser maior, ele tem muito mais conteúdo que a gente pode assim reter muita coisa boa dele. E a gente vai ver hoje, a autoria dele tem aí na apostila, é do próprio Lucas, né? Não há nada que diga o contrário, né? Que não seja Lucas que escreveu. E Lucas era o quê? Alguém sabe? Qual era a profissão de Lucas? Médico. Lucas era médico, isso aí. Por ser médico, ele se baseou em muito mais coisas do que os outros evangelhos. O que ele mais se pegou? Vamos lá. Você imagina os milagres? Isso, os milagres. Você imagina um médico escrevendo sobre Jesus. Você tenta se colocar no lugar do médico. Um médico que vem para trazer cura, né, humana, trazer cura através dos remédios, e ele, de repente, ele se depara com um Cristo que cura todas as doenças. Confrontante, isso aí. E, na verdade, essa é a palavra. Eles acreditam muito na ciência, né? Não justamente no Deus que cura, né? Para eles, vamos botar assim, Deus não existe. Né? Deus está lá no céu, né? Recebendo a sua glória, e aqui na terra a gente se vira com aquilo que pode, né, Valéria? O tempo todo aí. Vocês tiveram muita sorte. Justamente. Fala que é um milagre, não assume. Justamente. São poucos os médicos que falam uma coisa dessa. Fala, Valéria. Existe um congresso de evangélicos da área de saúde. E num dos congressos, um médico ele falou assim: se eu conheço Jesus como um Deus que cura, se eu não ele é um oncologista. Então ele estava dizendo assim: se o paciente chega no meu consultório e eu que conheço um Deus que cura, não falo para ele que Jesus pode curá-lo, eu estou realizando a missão de socorro? Jesus! Que palavra forte é essa? Foi a palavra que ele levantou no congresso para discussão. Eu, como médico, estou omitindo socorro. Porque o meu Deus cura. E ele chega lá com uma doença incurável. E aí? É pra gente pensar. Porque na realidade, esse é um médico cristão. Verdadeiramente cristão. Porque na realidade os médicos não pensam assim. Deus está lá no céu, ele fica lá recebendo a glória dele, e a gente aqui na terra faz o que pode para ver se consegue alguma coisa. E quando não consegue, a gente deixa, né? Deixa porque não vai ter jeito, não tem jeito. Então a gente precisa entender que Lucas, ele está tendo um panorama de um Cristo que ele não conhecia, de alguém que pode literalmente curar doenças. Por isso ele se preocupa tanto em colocar tantos milagres, mais milagres do que qualquer outro evangelho. Então ele se baseia, ele está ali o tempo todo falando dos milagres de Jesus, porque justamente ele precisava que as pessoas entendessem que esse Jesus cura. Você imagina as pessoas que conheciam Lucas ver o escrito dele, de um Jesus que cura. É a mesma coisa que esse médico está sentindo. Sensação. É a mesma sensação.
estou cuidando de uma pessoa, eu estou dando remédios para ela, e eu quero parar aqui para que você pense agora. Se uma pessoa chega para você doente, de qualquer coisa, de uma gripe a qualquer outra coisa, qual é a primeira coisa que você faz? Vamos dizer que seja uma gripe. Eu sempre oro. Mas a Até gente que eu é da tomo área de remédio, saúde, a oro. tendência A tendência é o quê? E Deus me confrontou muito em relação a isso, porque a primeira coisa que eu falava era do remédio. Por fazer parte da área de saúde. Justamente. Automaticamente. Aí Deus começou a me cobrar. Por que você fala primeiro do remédio, né? Por que você não orou primeiro, né? Porque a nossa tendência, a gente já está tão acostumado, e Deus me confronta sempre com isso. Porque vira e mexe, eu estou nesse negócio, que eu sinto dores de cabeça às vezes muito fortes. E a minha tendência é enfiar o remédio dentro da bolsa, para no caso de eu sentir dor de cabeça, eu já estou com o remédio ali. Não é assim que a gente faz? E aí, por causa que eu já sei que eu sinto dor de cabeça, eu vou pro remédio. Mas primeiro eu não deveria estar indo à oração? Então, nós esquecemos disso. E a gente precisa retomar essa coisa de olhar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor é o Deus que cura. E eu espero em Ti, não menosprezando os remédios e os médicos, é claro que não. Porque eles também são colocados por Deus na terra, né, para nos ajudar. Mas a gente precisa entender que Deus tem que estar em primeiro lugar. Aí a gente vai lá na palavra que diz que a gente tem que ser como criança, né? Quando minha filha mais velha tinha 3, 4 anos, eu estava com uma enxaqueca horrível, eu já tinha tomado o remédio, estava lá paradinha esperando o remédio começar a fazer efeito e ela queria comer. Aí ela disse assim pra mim, mãe, faz a minha mamadeira, tô com fome. Eu disse, peraí, filha, só um pouquinho, mamãe tá morrendo de dor de cabeça. Ela, anda mãe, eu tô com fome, insistindo. Eu, peraí filha, só um pouquinho, para a dor de cabeça. Aí ela botou a mãe e me falou assim, dor de cabeça, vai embora, em nome de Jesus. Pronto, mãe, vai lá falar. A tendência das crianças É isso aí, eu ia falar, peraí, e percebi que a dor de cabeça foi embora. Glória a Deus. Aí eu falei, passou. Aí ela, claro, né mãe? Eu olhei em nome de Jesus, anda, faz a minha mamadeira. Glória a Deus. É justamente isso. É o verdadeiramente a gente ser como criança. Né? A inocência, e muito mais até do que inocência, mas é a fé. A criança, ela tem muito mais fé do que nós. Ela entende que, poxa, em nome de Jesus. Eu ensinei isso a ela e quando ela pôs em prática, eu já... Aí a gente duvida. Eu sempre brinco lá em casa, sempre, não brinco simplesmente, mas é uma coisa que acontece literalmente, que eu até falo, não sei se eu já falei isso com vocês, que a gente fala, né, tanta dando aula, às vezes a gente acaba esquecendo o que fala. Da autoridade que o sacerdote, o homem como sacerdote tem dentro de casa, porque às vezes as dores de cabeça que eu tenho são tão fortes que remédio nenhum melhora. E é guerra mesmo, de dores assim de eu ficar o dia inteiro e a dor não passar, remédio não funcionar. E aí meu Deus, o que está acontecendo? Aí o que acontece? Meu marido tem que vir da onde ele está, porque quando a gente está assim, a gente não tem força nem para guerrear, né? Ele vem da onde ele estiver, bota a mão na minha cabeça, ora e fica ali, repreendendo em nome de Jesus, e só passa assim. E aí eu falo, meu Deus, olha a autoridade que o homem tem como sacerdote dentro de casa de impor a sua mão e aquilo acontecer. E ele ora e fala em nome de Jesus, que saia, que saia. Não precisa de remédio. E é literalmente, é o que só passa desse jeito. Então, a gente precisa entender. É isso que o Lucas queria passar para a gente. Que nós temos a autoridade do nome de Jesus. Não precisa ser criança. Nós precisamos entender que nós temos autoridade. E quando a gente diz sai, tem que sair. Amém? Amém. Sai daí? Amém. Diga para o teu irmão que você tem autoridade. Você tem autoridade. Abre aí, Lucas, eu acho que é 10, 19. Eu tenho autoridade para deixar.
Ah, 19, 10. Eu nem sei se é isso. Porque eu não sei se é o mesmo tempo. Acho que é 19, 10. Deixa eu dar uma olhada. Eu fiz a mesma coisa. Foi uma minha maluca também. Porque o filho do homem veio É melhor. Eu não me Jesus, mas ele está no 3. Não, esse 19, 10, 10, 19. Esse aqui é o texto-chave. 19, 10. Esse aqui ele está lendo. Deixa marcado aí, tá? Ah, não é esse que eu quero falar. Eu acho que é 10, 19. É, 10, 19. Calhou de ser o contrário do que está ali. Abre aí Lucas 10, 19. Pode ler? Pode ler. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Alguém aqui crê Glória a Deus. literalmente isso? É isso mesmo. Por que Lucas fala isso? Nenhum outro evangelho fala isso. Porque Jesus deu autoridade para pisar nos serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada. Não é algumas coisas, é nada nos causará dano algum. Então, qualquer atitude, qualquer ameaça do inferno, você pode dizer pelo nome de Jesus que ele saia porque ele tem que sair. Porque é no nome de Jesus, ele nos deu essa autoridade, Jesus deu. Não foi Lucas, não foi Marcos, não foi Paulo. Jesus nos deixou essa autoridade, amém? Amém. Não é só para o intercessor, a gente tem intercessores aqui, né? Amém. Não é só para o intercessor, não é só para o pastor, não é só para o líder, é para todo crente. Amém. E às vezes a gente não toma posse disso. Lucas estava tentando mostrar que não somente Jesus veio para fazer o milagre acontecer, mas que ele nos deixou autoridade para fazermos como ele fez. Ninguém recebe. Amém. Então a gente precisa entender isso. Eu quero, em nome de Jesus, que da nossa mente caia qualquer fortaleza hoje que impeça essa fé. Porque Deus nos deixou essa autoridade, Jesus nos deixou. Né? Muito mais do que sermos como médicos, mas sermos como Cristo. E a gente dizer no nome dele e acontecer aquilo que a gente diz. Então, isso você tem autoridade. Nisso nós temos autoridade. Então, deixa eu voltar ali, né? Qual é o destinatário? Quais são as pessoas para quem Lucas escreveu? Gregos. Para os gregos. Nós somos aqueles também a quem Lucas alcançou. Né? Para todos, a mensagem de Lucas é universal. Começa para os gregos. Por que Lucas fala para os gregos? Vamos lá. Por que Lucas fala para os gregos? Por que ele escreve para os gregos? Como era a sociedade grega daquela época? Era uma sociedade que estava muito ligada à ciência, né? A ciência. E os homens voltados para a ciência iriam escutar melhor alguém que estivesse envolvido com a ciência também, né? Justamente. Os gregos, eles têm grande potencial dentro da ciência, da filosofia e daquilo que é humano, daquilo que é do homem. Até eu tinha lido algum tempo atrás falando a respeito disso, no sentido de que Lucas ele enfatizou aquela coisa do homem perfeito, né? Porque os gregos eles tinham essa coisa da perfeição do homem, da força, né? Da saúde. Então ele enfatizou esse tipo de coisa, até mesmo por causa da visão que os gregos tinham a respeito da figura do homem. Então, é essa figura do homem que Lucas quer alcançar. Então, já que aquelas pessoas eram tão
nas coisas naturais, tão realistas para aquilo que eles veem, tão realistas para aquilo que é da carne, do homem, da ciência, da filosofia. Então vamos escrever para eles. Vamos mostrar esse Cristo, como eu falei até no módulo passado, vamos mostrar esse Cristo que também se parecia com os gregos, que também poderia falar como os gregos, que também poderia ser como os gregos, entre aspas, né? Ser como os gregos na questão da filosofia, na questão do poder de cura, e tantas outras coisas que ele quis mostrar. Então, a mensagem de Lucas é uma mensagem que primeiro traz os milagres por causa do poder da cura, mas também traz a oração, que eu acabei de dizer que a gente precisa ter para que os milagres aconteçam. Não adianta, em todo momento, Lucas é o que mais escreve, está aí na apostila, é o que mais escreve para a questão da oração, mostrando o quanto Jesus orava, mostrando que Jesus a todo momento ele tinha preocupação de estar em contato com o Pai. Se ele fazia os milagres que ele fazia, é porque ele orava. Se Jesus não orasse, talvez ele não fizesse tantos milagres quanto ele fez. Aí você fala, nossa, Beth, que heresia. Né? Heresia se a gente for olhar o Jesus Deus. Né? O Jesus que é Deus, que pode fazer todas as coisas. Mas o Jesus homem precisava estar em contato com o Pai. Lembra que eu falei... Comunhão. Como nós. Lembra que eu falei que na minha conversão tinha aquele rapaz que falava a respeito do Jesus homem, que ele não falava do Jesus, porque ele estava dentro de uma faculdade de ciências humanas. Né? Era a faculdade onde tinha estudante de enfermagem, medicina. Né? Então, ele estava ali para falar de Jesus homem, como Lucas falando do que Jesus homem era falar. E isso chamou a nossa atenção porque ele estava falando a nossa linguagem. Isso aí. A gente precisa entender isso. Eu falei no módulo anterior e vou repetir agora. O contexto que nós vivemos é o contexto que Deus quer nos usar para falar na linguagem que as pessoas precisam ouvir. Às vezes a gente quer mostrar um Jesus que a gente crê por causa daquilo que é o meu ambiente. Né? O meu ambiente. Mas aquela pessoa que estuda comigo, que trabalha comigo, que está dentro da minha casa, do meu familiar, precisa conhecer um Jesus diferente daquele que eu valorizo. Porque, vamos dizer, se eu fosse falar do Jesus, eu falaria de um Jesus não tanto humano, porque eu não tenho essa área. Eu falaria mais do Jesus espiritual, divino, lá João. É o meu Jesus que eu falo.